A gente conversa agora com o líder da bancada mineira do PT na Câmara, o deputado Paulo Guedes. Leonardo Sakamoto me acompanha aqui para essa entrevista. Os dois, muito boa noite, sejam bem-vindos. Deputado, bom, quero puxar pela primeira parte desses pronunciamentos que o ex-presidente Lula tem feito em Minas Gerais sobre a questão do teto de gastos, né? Ele disse que caso seja eleito, não haverá teto de gastos no governo dele. A gente sabe também que esse é um assunto aí muito caro para o mercado, eles dizem ser necessário isso para que passe credibilidade, para que os investimentos sejam feitos aqui no Brasil. Por que, na visão do PT, é importante retirar o teto de gastos? Quais são os argumentos para que isso seja colocado em prática, é claro, caso o ex-presidente Lula vença as eleições? Eu acho que o presidente Lula está correto em afirmar que ele precisa acabar com o teto de gastos para que a gente possa voltar a gerar oportunidades nesse país. O que aconteceu com o teto de gastos? Você tirou recursos da saúde, da educação, da infraestrutura, ou seja, esse modelo de deixar que o mercado resolve tudo, que o mercado vai construir a infraestrutura do país, não funciona. Cortou os investimentos públicos, né, em todas as áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, e com isso está aí para todo mundo ver a situação que o país está. Sem oportunidade, o salário mínimo congelado, enfim, nós estamos vivendo uma situação que só atende de fato o mercado. E esse argumento do mercado ele já caiu por terra, porque todas as vezes que eles fizeram esse tipo de medida, o que aconteceu? Recessão, desemprego, falta de oportunidades. É o que está acontecendo no país. Nós voltamos a ter milhões de pessoas passando fome, milhões de desempregados, o salário mínimo e a renda das pessoas caindo. Então, essa história do teto de gastos, só quem ganha com isso realmente é o mercado financeiro, a população e o país empobrecendo a cada dia. Deputado, boa noite. Aproveitando que a gente está falando um pouco de ações do governo federal, hoje nós somos surpreendidos com a troca de comando no Ministério de Minas e Energia, que também tem influência sobre a Petrobras. O presidente da República tirou o Bento Albuquerque, e colocou o Adolfo Saxida, que era assessor do Paulo Guedes no Ministério da Economia. Discute-se que isso pode ter duas razões, pode ter sido uma questão para tentar influenciar, aprovar medidas para mudar o preço do petróleo, reduzir o preço dos combustíveis, e também tem uma discussão que na privatização da Eletrobras tem um jabuti de 100 bilhões ali por conta do gás, então talvez essa mudança também esteria no sentido de tentar destravar alguma coisa nesse sentido. Como é que a bancada do PT viu essa troca e os impactos dela? Primeiro é o seguinte, a queda do ministro ou a queda do presidente da Petrobras não mudou nada. Já trocou o presidente da Petrobras e o combustível continuou aumentando. Ele tirou o ministro. Na verdade, essa sinalização do Bolsonaro é apenas para a sua militância. Na verdade, é mais uma prova de que nós temos um governo frouxo, um governo que não tem coragem de tomar as medidas necessárias, que deixa a Petrobras na mão dos acionistas, ou seja, nós estamos pagando um preço altíssimo por isso, dificultando a vida do povo brasileiro, porque toda vez que se aumenta os combustíveis, se aumenta tudo, As pessoas estão empobrecendo com todas as dificuldades. Nós temos um governo, ou seja, a Petrobras, o petróleo é produzido aqui. Os funcionários da Petrobras recebem em real. Ou seja, não tem justificativa para, num momento como esse, você dolarizar. Nós temos a terceira gasolina mais cara do mundo, a gasolina, o petróleo, mais caro do mundo, sendo que nós somos um produtor praticamente autossuficiente, Então, é uma situação absurda. Na verdade, o presidente ele não tem capacidade de governar. Ele não tem autonomia de governar. Ele troca o presidente da Petrobras, troca o ministro, agrada ali a sua militância, porque ele está se enfraquecendo, inclusive, dentro da própria militância dele, num determinado momento, mas daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, vai voltar novamente a subir os combustíveis, como está acontecendo, semanalmente. Então, assim, eu acho que é só mais uma medida. O governo Bolsonaro tem feito isso muito bem, que é a comunicação com a sua militância. Então, eu acho que essas medidas de trocar o presidente da Petrobras ou de trocar o ministro é apenas para agradar a sua militância. Ele não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. E sobre a pré-campanha do ex-presidente Lula, essas viagens que ele tem feito, o senhor falou sobre agradar a militância.
O senhor sente que o ex-presidente Lula tem conseguido atingir os objetivos dele no sentido de angariar mais eleitores, mais votos, no sentido de sair um pouco, furar a bolha? Com certeza, a visita dele a Minas mostrou isso, né? Foi muito bem recebido, uma recepção maravilhosa em Belo Horizonte, em Contagem, hoje em Juiz de Fora. O Lula consegue falar muito bem para a sua militância, que está cada dia se engajando mais. A gente está sentindo isso nas redes sociais e as pesquisas começam também a demonstrar que o Lula continua crescendo. A pesquisa de hoje mesmo mostrou que a gente pode ganhar no primeiro turno e nós vamos trabalhar para que essa militância realmente se encoraje de ir para as ruas, de fazer o enfrentamento necessário para que a gente possa garantir a vitória do presidente Lula ainda no primeiro turno. Deputado, o que falta para garantir uma aliança formal entre o PSD e o PT em Minas Gerais, né? O Alexandre Calil, o ex-prefeito Alexandre Calil, participou da sabatina UOL Folha hoje, né? Falou que ele quer andar de mão dada com o Lula publicamente, mas que está faltando acordos, acertos que dizem respeito à burocracia dos dois partidos. A gente sabe que há uma questão para definição da vaga no Senado, né, e na chapa de vice, né? Como é que está essa discussão e se o senhor acha que existe uma possibilidade de haver um acerto? Eu acho que há possibilidade de haver um acerto. Nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Temos realmente esse problema da disputa do Senado, porque o deputado Reginaldo Lopes é o nome do partido, né, colocado como possível candidato ao Senado. O que acontece? O PSD também tem um candidato a Senado, que é o senador Alexandre Silveira. É o presidente do PSD em Minas e secretário nacional do PSD. Ou seja, é uma disputa que a gente precisa arrumar uma solução para ela. O presidente Lula está conversando nacionalmente com o PSD, o Calil tem tudo para ser o nosso candidato em Minas, nós estamos trabalhando para isso, né? É uma determinação, uma vontade do presidente Lula, uma vontade do Calil também, de andarmos juntos, e a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, daqui para lá, até chegar às convenções, nós vamos continuar conversando com o PSD, conversando com o Calil, com o Alexandre Silveira, com o Kassab, com todas as lideranças, para a gente arrumar uma solução, né? Se depender da vontade da bancada mineira, tanto dos deputados estaduais e federais, a gente vai chegar em um entendimento bom que, com certeza, podemos marchar juntos sim em Minas. Agora, deputado, sobre ainda essas alianças e não alianças, né? A gente vê que, por exemplo, os eleitores de Ciro Gomes, até a Thaís Oyama escreveu isso hoje para o UOL, eles podem ser fundamentais até para uma eventual vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, não é? Porque ele aparece em terceiro lugar, Ciro é o mais bem colocado, tirando Lula e Bolsonaro nas pesquisas. E, por exemplo, se houver uma migração de eleitores de Ciro Gomes para o ex-presidente Lula, é possível que o ex-presidente vença no primeiro turno. Você acha isso possível? Quer dizer, que seja feita essa migração, essa troca de candidatos quando a campanha começar efetivamente? Falar em nome do Ciro é difícil, né? Mas a vontade do eleitor é decidir a eleição no primeiro turno. As pessoas querem dar uma resposta, pelo menos eu, na minha região, em Minas Gerais, onde eu rodo, eu sinto isso, que as pessoas querem definir no primeiro turno, não quer dar espaço para Bolsonaro no segundo turno, ficar questionando o resultado das urnas. Ele tem feito isso o tempo inteiro, tem 3 anos que ele, mesmo ganhando no atual sistema que o elegeu, ele acusa o sistema das urnas eletrônicas, vai continuar falando isso, vai fazer de tudo para não aceitar o resultado. Por isso eu acho que é importante o voto útil, sim. Ou seja, a grande maioria dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, já estão, né, já declararam o apoio ao presidente Lula. É óbvio que nós vamos continuar no diálogo com o PDT. Quem sabe a gente possa também ter uma aliança formal ainda com o PDT, né? Mas se isso não acontecer, é óbvio que a gente vai trabalhar o voto útil dentro do processo eleitoral durante a campanha. Deputado, uma última coisa, Diego, só para não deixar passar. Deputado, na sua conta de Twitter, o senhor se identifica como Paulo Guedes do bem. Por quê? É porque as pessoas, às vezes, me confundem com outro Paulo Guedes, né? Eu já passei por muitas situações semelhantes, assim, de confusão. Uma foi na campanha, né? Na minha campanha de deputado, ninguém conhecia esse Paulo Guedes aí, não. Aí foi anunciado
faltando uma semana para a eleição, que o Paulo Guedes seria o ministro da Economia. Todo mundo achou que isso fosse eu. E ficou aquela loucura. Eu cheguei no mercado, pedi voto, a senhora arrumou um guarda-chuva na minha cabeça, falou, você passou para o lado do capeta. Então, assim, eu tive que me diferenciar, porque as pessoas aqui na Câmara mesmo, os colegas brincam, chegou o ministro e tal. Ou seja, ele me atrapalha nesse sentido, então eu tive que diferenciar, porque inclusive nas redes sociais, quando eu publicava alguma coisa, as pessoas já achavam que era o ministro, começavam a me atacar. Então foi uma forma de diferenciar que tem um Paulo Guedes do bem, não esse do mal, que tira os empregos, que tira as oportunidades, que acabou com todos os programas, né, que gerava oportunidade, renda, né, nesse país. Muito bem, ouvimos aqui então o deputado Paulo Guedes, que é líder da bancada mineira do PT na Câmara. Deputado, obrigado pela participação, um abraço para o senhor, boa noite. Obrigado, Diego, obrigado, Léo, um prazer poder falar com vocês aqui.